Artigo 1069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, aos membros do Conselho Fiscal incumbe individual ou conjuntamente os deveres seguintes. Inciso 2. Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos exames referidos no inciso 1 deste artigo. Inciso 3. Exará no mesmo livro e apresentar à Assembleia Anual dos Sócios parecer sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Inciso 4. Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade. Inciso 5. Convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. Inciso 6. Praticar durante o período da liquidação da sociedade os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação. Artigo 1070. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores. Artigo 1016. Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá escolher para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas contabilista legalmente habilitado mediante remuneração aprovada pela Assembleia dos Sócios. Seção 5 das deliberações dos sócios. Artigo 1071. Depende da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Inciso 1. A aprovação das contas da administração. Inciso 2. A designação dos administradores quando feita em ato separado. Inciso 3. A destituição dos administradores. Inciso 4. O modo de sua remuneração quando não estabelecido no contrato. Inciso 5. A modificação do contrato social. Inciso 6. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação. Inciso 7. A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas. Inciso 8. O pedido de concordata. Artigo 1072. As deliberações dos sócios obedecido ou disposto no artigo 1010 serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Parágrafo 1º. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10. Parágrafo 2º. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia. Parágrafo 3º. A reunião ou assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas. Parágrafo 4º. No caso do inciso 8 do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva. Parágrafo 5º. As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Parágrafo 6º. Aplica-se às reuniões dos sócios nos casos omissos no contrato ou disposto na presente seção sobre a Assembleia. Artigo 1073. A reunião ou Assembleia podem também ser convocadas. Inciso 1. Por sócio, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de 1/5 do capital, quando não atendido no prazo de 8 dias, pedido de convocação fundamentado com indicação das matérias a serem tratadas. Inciso 2. Pelo Conselho Fiscal, se houver nos casos a que se refere o inciso 5 do artigo 1069. Artigo 1074. A Assembleia dos Sócios instala-se com a presença em primeira convocação de titulares de, no mínimo, 3/4 do capital social e em segunda com qualquer número. Parágrafo 1º. O sócio pode ser representado na Assembleia por outro sócio ou por advogado mediante outorga de mandato, com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro juntamente com a ata. Parágrafo 2º. Nenhum sócio por si ou na condição de mandatário pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente.